Boa noite, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês. Hoje eu vou falar sobre a vida econômica, cara. Pega a visão aqui. Lucas 6, versículo 20 e 21, e 22 e 23, e 24, e 25, e 26. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala-nos, nosso, meu Deus, eu te peço hoje, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê entendimento da Bíblia. Fala no meu coração, na minha mente, no meu subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro. Que as palavras saiam com o seu poder de curar, de libertar e salvar. Em nome de Jesus. Fala assim, ó. A bem-aventurança. Levanto os meus olhos para o céu. Levanto os meus olhos para os... Me perdoe. Lucas 6, versículo 20. Levantando os olhos para os seus discípulos, e dizia: Bem-aventurado o pobre, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurado agora vós que tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós que agora chora, porque é a vez de rir. Bem-aventurado sereis vós, homem, quando odiarem, separarem, injuriarem, rejeitarem vosso nome por mal, por causa do meu nome. Folgai e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, a salvação, as bênçãos. Pois assim fazia aos seus pais, aos profetas. Mas ai de vós, rico, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora está farto, porque eis de teres fome. E vós, porque agora riste, porque lamentais e chorai. Ai de vós, todos os homens, disseram bem, porque assim fazia aos falsos profetas. Hoje eu estou falando de vida financeira. Bem-aventurado agora vós que tem de fome, porque serei farto. Deus vai fazer uma vida, você tem uma vida farta. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus hoje está fazendo na minha vida, na vida da Laís, do pai dela, da mãe dela, das irmãs dela, profetinha chinesa, a família dela, Paulo Bigode, Dona Vera, Paulo Sérgio, Adriana, Vinícius, Kelly, filho do Vinícius, Leonardo, Sofia, filho do Leonardo, Brendo Caio, filho do Caio, filho do Caio, Paulo César, Dalgisa, Márcio, Leandro, Ana Paulo, Luiz Eduardo, Paulo Roberto, Elisma, Roberto, Márcio, Jéssica, Rabino, André, esposa do os cristãos que é santo, que é justo, que é escolhido, que obedece. Nós vamos ter uma vida farta. A nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira, a nossa saúde, o nosso ministério, a nossa família será farta. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo século dos séculos da vida. Hoje, bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Você vai rir quando Deus abençoar a sua vida econômica. Deus quer que você seja patrão. Mas devolva os 10% de dízimo, os 10% de oferta. Malaquias, não devemos roubar o Senhor, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso o filho de Jacó, desde o dia dos vossos pais desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas em dizeis que é a vez de tornar. Roubarás, pois, o homem a Deus, todavia vós me roubais, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Uma maldição sois amaldiçoada, porque roubai a mim. Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar uma benção tal, haja suficiente para recolher. Por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destrua o fruto da vossa vida. No campo não sereis estéril. No campo, sabe? E não sereis estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Toda nação chamarão bem-aventurado, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, roubarás, pois o homem é Deus, todavia vós me roubais, em que te roubamos, nos dízimos nas ofertas. Você tem que devolver 10% de dízimo e 10% de oferta, e não viver na prática do pecado. O que impede de eu vencer, Espírito Santo, o pecado? O pecado impede de você crescer, impede de você vencer, de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Só o pecado impede de você vencer, mais nada. Nada impede de você vencer no seu pecado. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará.
mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbio 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer alcançar misericórdia? Quer a prosperidade? Então não viva na prática do pecado. Você que tem um talento aí, entra no Kawaii. Você que tem um talento aí, entra nas redes sociais. Você que tem um talento aí, entra no YouTube. Você que tem um talento, entra no Instagram. Você que tem um talento, entra no Facebook, entra no Store. Você que tem uma empresa na falência, coloca aí no Kawaii. Você que tem uma empresa na falência, coloca no TikTok. Você que tem uma empresa na falência, coloca no YouTube. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Instagram. Você que tem uma empresa na falência, coloca no YouTube. Você que tem uma empresa da falência, coloca no TikTok. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Kawaii. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Instagram. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Facebook. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Store. E Deus vai abençoar você. O influenciador de Mangaratiba, Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo do Santo Rio. E obedeça a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela é espírito e vida. Vá. Jesus quer que você seja patrão. Você que é pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro da construção civil, monte a sua empresa. Você que é manicure e pedicure, monte o seu salão de beleza. Você que é médico, monte o seu consultório médico. Você que é cozinheira, monte a sua pensão, o seu restaurante. Você vai arrebentar. O influenciador digital, mundial, internacional. E devolva os 10% de dízimos, 10% de oferta, irmão. A sua aliança com Deus, aqui é a aliança da Igreja Universal, a sua aliança de devolver os 10% de dízimos, 10% de oferta. E você vai crescer, e você vai evoluir. E não viva na prática do pecado, e monte a sua empresa. E você vai crescer, e você vai evoluir, você vai se expandir nos 4 cantos dessa terra. Mas obedeça a palavra de Deus, que ela não volta vazia, ela não volta atrás. Deus não é homem para que minta. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, todos que estão confessando Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador e obedece a palavra dele dentro da casa de Deus, esses vão ser salvos. Você quer ser salvo economicamente? Obedeça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Não viva na prática do pecado e Deus vai dar existência àquilo que não existe na sua vida, porque a gente não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Então hoje é o Senhor que dá a decisão. Você que dá a decisão para a sua vida, para onde você vai. Se é para o céu ou para o inferno. Se é para a vida ou se é para a morte eterna. Mas não viva na prática do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, obedeça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, que ela vai mudar a sua vida. O que encobre as suas transgressões esconde, nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Não esconda nada das pessoas. Viva na verdade, e a verdade vai te abençoar. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Rio, não desista do seu sonho. Deus vai te guiar para os seus sonhos, para os seus projetos, para as suas metas. Pega a visão da Bíblia. Então, não viva na prática do pecado. Não julgue ninguém para você não ser julgado lá no céu. Não condene ninguém para você não ser condenado. Perdoe e será perdoado. Na medida que você mede as pessoas, você será medido também. Então, obedeça a palavra de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Se você é filho dele, ele vai te dar ouro e prata, mas tudo no tempo dele. Tem um tempo de nós plantar e tem um tempo de nós colher o que a gente planta. Hoje você tem plantado e você está vendo o resultado do que você plantou. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Rio. Mas não viva na prática do pecado. Devolva os 10% de dízimos, 10% de oferta. E você vai arrebentar, você vai vencer, você vai crescer. Você vai ser o maior influenciador digital neste mundo. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo do Santo Rio. Que Deus abençoe vocês, mas obedeça a palavra de Deus. Devolva os 10% de dízimo e 10% de oferta e monte a sua empresa. E você vai ver você crescer. Você vai ver você se expandir. Você vai ver você se evoluir nesta terra. Alcançar o seu sonho, alcançar os seus projetos, os seus objetivos nessa terra, economicamente. Lembre-se, Deus é dono do ouro e da prata. Você, como filho, é dono de tudo. E tudo no momento certo, na hora certa, Deus vai botar nas suas mãos.
as bênçãos econômicas, como tem botado na minha. E eu tenho ajudado as igrejas, assim vai ser na sua. O influenciador de Mangaratiba, Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo Santo Rio. Deus abençoe.